O tema de hoje, né, que nos foi dado refletir juntos, é acerca da parábola do semeador. É uma das poucas parábolas, né, que Jesus mesmo dá a sua explicação para que nós não viéssemos a cometer nenhum equívoco quanto à possibilidade de entendimento desta parábola. Mas uma das questões que, por exemplo, Caio Axuta levanta para a gente no livro dele, Ensinos e Parábolas do Cristo, é por que Jesus usava essa técnica de falar por parábolas, né? Então, a parábola é uma história que é contada, e geralmente ele utiliza o dia a dia, aquilo que as pessoas estavam acostumadas, aquilo que fazia parte da rotina das pessoas. E colocava dentro desses ensinamentos de uma forma que alguns iriam entender apenas a superficialidade daquela história. E quando ele disse, mais adiante ele vai dizer, né, que aqueles que, para que eles pudessem ouvir e não escutarem verdadeiramente, porque eles não estariam escutando com o coração, só com o intelecto. Então, eles não se comprometeriam diante da lei, diante daquilo que eles não teriam ainda maturidade espiritual naquele primeiro momento, ao interpretar profundamente as mensagens que Jesus nos deixou na forma de parábola, porque senão eles se comprometeriam, porque eles teriam o conhecimento e não teriam o desenvolvimento moral necessário para colocar em prática os ensinamentos de uma forma bastante clara e bastante aplicada. Ainda hoje nós temos essa dificuldade, né? Ainda hoje nós não conseguimos colocar todos os ensinamentos do Cristo em prática porque a gente ainda tem as nossas mazelas e as nossas dificuldades morais. Emmanuel fizeram uma pergunta, Emmanuel, muito bonita no Consolador, que diz assim: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos? Sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ou seja, as parábolas já são exatamente essas sementes que Jesus estaria plantando, estaria semeando, e que somente mais tarde, quando tivéssemos a possibilidade de compreensão e de entendimento das verdades espirituais, para que nós pudéssemos entender. Então, para a grande maioria, eram verdades que não eram ditas de forma clara e objetiva, mas para os discípulos ele dava as explicações necessárias quando eles não alcançavam de pronto o ensinamento. A parábola do semeador, Kardec inseriu a parábola no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. Então, é bem interessante que ele não começa com a parábola, né? Ele vai fazendo com que a gente possa compreender o movimento do crescimento das almas. Ele começa dizendo quais são as características da perfeição, depois vai descrever para a gente o homem de bem e depois falar dos bons espíritos. E somente então ele introduz a parábola do semeador, que nós vamos ler a seguir, que ele diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. E em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que ele entrou numa barca, de onde sentou, e permanecendo à margem todo o povo, disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. E é interessante, porque aqui a gente pode já destacar um fato muito importante, que Jesus entra no barco, mas todos estão à margem do ensinamento que o Cristo vai dar. Todos ainda estão fora da possibilidade de compreensão desses ensinos. Ele marca claramente que
o povo está à margem, as pessoas estão afastadas ainda do ensino. Vão ouvir o ensinamento, contudo, ainda não vão poder assimilá-lo profundamente. E aí Jesus continua dizendo assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, e porque careciam de profundidade, a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. Como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram, e outras finalmente caíram em terra boa, e produziram frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 por um, outras 30. Ouçam os que têm ouvido de ouvir. Aqui, mais uma vez, Jesus faz a referência dentro da possibilidade de compreensão da gente desses ensinamentos, né? Ou seja, aqueles que tivessem exatamente a capacidade de ouvir o ensinamento, eles alcançariam o que Jesus estava ali para dizer. Então, o que vem Jesus explicando acerca desses ensinamentos? Ele começa a dizer para a gente que este semeador é ele mesmo, que está distribuindo as sementes. Se nós olhássemos a primeira hora, poderíamos dizer assim que Jesus estava sendo um semeador displicente, né? Se a gente olhasse só a história pelo lado material, como é que um semeador sai a semear e deixa a semente cair pelo caminho, cair no meio de pedra, no meio de espinhos? É que, na realidade, ele não deixou cair. Ele colocou as sementes para que elas realmente pudessem ter a possibilidade de frutificar. A que caiu no meio do caminho, e todos esses terrenos, o caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhento e o terreno fértil, representam o coração do homem. Então, na medida que essa semente cai ao longo do caminho, e os pássaros vêm, e a semente vira alimentação para eles, na realidade são as pessoas que não têm ainda menor condição de entendimento das palavras de Cristo. Ouvem, entra por um ouvido, sai pelo outro, continua vivendo a vida material com o único objetivo de realização material. Elas ainda estão profundamente afastadas dessa realidade espiritual. Vem um segundo grupo, né, que são aquelas que recebem a lição com alegria. Elas recebem o ensinamento com alegria. Contudo, tão logo as dificuldades apareçam, elas começam a se afastar do trabalho. É alegria, mas ela não tem profundidade, ela não tem raiz. E o primeiro sinal de dificuldade é como aquela criança. Por que eu? Por que eu estou sofrendo? Se é assim, não serve. É aquela ideia que muito espírita tem no início, quando começa a ser espírita, não vai sofrer mais nada. Porque, afinal de contas, agora a gente é espírita. É como se a gente ganhasse um salvo-conduto. Quando, na realidade, nós sabemos que a doutrina espírita ela dilata as nossas possibilidades de compreensão. Ela amplia as nossas possibilidades de compreensão. Mas as nossas dificuldades, aquelas que nós já semeamos no nosso passado, elas vão vir na nossa vida porque elas são resultado das nossas escolhas. Então, não tem como aceitar o Cristo nesta ou naquela denominação religiosa e ficar isento de ter que passar pelas dificuldades. Então, quando as dificuldades aparecem, as pessoas desaparecem. Isso também é muito próximo das pessoas que estão ainda, esse terreno que é representado pelos espinheiros. Aí é onde as provas são mais pesadas, onde as pessoas se sentem mais machucadas. Mas Jesus vai explicar depois para a gente que existe esse solo fértil.
que vai dar frutos sazonais. E eu gosto muito de lembrar, quando eu falo desta mensagem, uma música que eu aprendi há muito tempo, e ela é do Padre Zezinho, que ele fala que a letra é mais ou menos assim: ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer que eu vou sair pelo caminho espalhando as sementes, né, do Evangelho. E a única coisa que ele vai pedir de volta é que as sementes que já foram frutificando nos terrenos possam ser doadas para que ele possa continuar nesse processo de semeadura. Então, esse processo é um processo que Jesus começou, continua conosco, mas que nós hoje também somos um pouco semeadores da palavra do Cristo. Por isso, a mensagem de Emmanuel reporta para a gente tanta importância. Porque quando falamos dos ensinamentos de Jesus, nós estamos falando ainda dessa energia que ele mesmo impregnou em todos os seus ensinamentos. E ele diz assim: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito do maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Ou seja, são os pássaros dos céus que vêm e comem as sementes. Ou seja, nós não permitimos que elas frutifiquem. Na realidade, como o terreno, a construção disso é interna, somos nós que impedimos que ela frutifique. Ninguém vai tirar a semente da gente. Nós simplesmente deixamos ela lá. E como nós deixarmos ela lá, ela vai ficar lá, ou vai estragar, eu não acredito que nenhuma mensagem do Cristo vai se perder, mas ela vai levar muito tempo para frutificar. Tipo as sementes que estão guardadas nas tumbas do faraó, que hoje, quando abrem as tumbas do faraó e semeiam, as sementes ainda estão férteis, ainda podem. Então, seria mais a semelhança disso do que propriamente uma retirada da semente da gente. Mas ela não vai dar frutos, ela não vai se reproduzir na nossa frente. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo as reversas e as perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo para escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas que, em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e as tornam infrutíferas. Olha que essa mensagem foi dita pelo Cristo. Naquele século ainda tinham pessoas que as dificuldades do dia a dia afastavam elas, né, do trabalho de construção de um ser espiritual. Porque nós somos um ser em construção. Nós trazemos em nós todos os germes dessas verdades que aqui estão expressas no Evangelho. Mas precisamos fazer com que elas floresçam, com que elas cresçam, com que elas se multipliquem. Só que muitas vezes nós nos deixamos arrastar pelas dificuldades da vida. Então nós inventamos um curso a mais, um trabalho a mais, um final de semana a mais de descanso. Então, são essas coisas que o mundo vai chamando a atenção. E quantas vezes nós não fomos, muitas vezes, chamados de fanáticos, porque dissemos assim: olha, não dá para ir nesse final de semana porque eu tenho um compromisso no céu, porque eu tenho uma palestra para fazer. E aí a pessoa diz assim: mas você sempre tem compromisso. Sim, qual é o problema? Aí a gente poderia questionar a pessoa, mas você também sempre tem uma diversão para você fazer. Então, esse meio termo, é claro que é preciso que nós encontremos ele, mas que nós possamos ter consciência de que o nosso objetivo na existência terrena
não é a nossa personalidade, mas sim a nossa individualidade. Não é tudo aquilo que nós vamos deixar quando o Senhor chamarmos-nos de volta na pátria espiritual. Lembramos aqui aquela passagem que Jesus conta no Evangelho, daquele homem que olha para os campos cheios e diz que os celeiros não vão caber mais, então ele já sabia que ele vai derrubar os celeiros e para que possa construir celeiros maiores para colocar toda a sua colheita. E ele vai dizer da alma dele, pode dormir tranquilo, que daqui para frente você não vai precisar se preocupar. E Jesus diz assim, ledo engano, porque ainda esta noite sua alma será requisitada. Então, todo aquele trigal, toda aquela plantação, toda aquela riqueza que ele ajuntou, vai ficar aqui. Ele não vai levar um grão sequer com ele para a espiritualidade. Agora, do bem que ele realizou com aqueles grãos, com a fome que ele matou, com o choro que ele secou, aí isso ele vai levar com ele. Então, cabe a gente a entender que é claro que lá na lei do trabalho, no livro dos Espíritos, a gente encontra Kardec dizendo qual é o limite da lei do trabalho? É o repouso. Então, é preciso que repousemos, é preciso que descansemos, mas no limite. É preciso que a gente se ocupe com a nossa realização espiritual, para que a gente não possa deixar com que as coisas da vida material arrastem a gente sem que a gente se dê conta. Porque é muito fácil. A sedução de um pouco a mais no salário, de um conforto um pouco a mais, ou de uma viagem que nós gostaríamos de fazer, tudo isso se assoma na nossa vida e que aí a gente começa a dizer assim, não, mas eu preciso de mais disso, eu preciso de mais aquilo outro. E quando a gente vê, a gente está de mão vazia. Os espinhos crescem e tomam nossas vidas. E nós nos sentimos abafar e sufocar porque está faltando aquilo que é essencial nas nossas vidas. O que é essencial nas vidas dos seres humanos? É a gente poder viver a nossa realidade material com foco na espiritualidade maior. Nós somos individualidades vivendo um momento de uma personalidade. E essa individualidade ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada. Se a gente tratar, por exemplo, no meu caso, só da Cristina, né? Claro que é importante tratar da Cristina, porque senão a individualidade não tem como se manifestar. Mas o que significa cuidar da Cristina? Significa dar a ela a oportunidade de reflexão, a oportunidade de pensar na vida de uma forma diferente, na oportunidade de refletir, de meditar nos ensinos de Jesus. Isso é que vai fazer diferença para quando nós chegarmos na erraticidade e nos depararmos conosco mesmos, né? Porque poderíamos, ao longo do tempo em que não estivéssemos nas fileiras espíritas, pensar num juiz que a gente vai se defrontar, né, com São Pedro na porta do céu, ou com o juiz esperando para fazer o nosso julgamento. Não, não vai ter juiz. Não vai ter São Pedro. Na realidade, a nossa própria consciência vai ser o nosso juiz daquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de realizar. E ainda cai, Jesus continua dizendo, né, que aquele que recebe a semente entre espinheiros já foi, aquele, porém, que recebe a semente em terra boa, é o que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e quem esta produz frutos, dando 60, 100, 60 e 30 por um. Pastorino vai dizendo para a gente, né, no livro Sabedoria do Evangelho, ele vai mostrando para a gente facetas desses terrenos.
um pouco diferenciadas do que a gente só encontra na parábola de Jesus. A primeira categoria é aquele realmente que está na horizontalidade, vivendo só a vida física e emocional, e que ele realmente não tem nenhuma preocupação com o plano espiritual. A segunda é os que vivem presos ainda às nossas emoções. São as pessoas que vivem buscando, né, vivenciar a emoção pura. É preciso ter ainda satisfação para essa emoção. O terceiro caso é aquele que já consegue, né, que é o que está no meio do espinheiro, ele já consegue entender a verdade. Então, ele intelectualiza o conhecimento. Então, ele vai entender e vai desenvolver alguma coisa. Então, mas ainda está no nível só do intelecto. Ainda não caiu no nível do sentimento. Ele ainda está só pensando. Ainda não sente a verdade do Cristo. Porque se o solo é o nosso coração, o intelecto sozinho não vai dar conta. É preciso que o conhecimento que o intelecto alcance, ele chegue no campo íntimo do nosso coração para que ele realmente frutifique. Porque é aqui que vai haver a frutificação. É aqui que a gente, quando coloca a mão, diz assim, eu sou. Eu estou tampando o microfone, peraí. Né? Eu sou. A criança pequena, quando bate a mão no peito, quem é você? Eu sou. E aí ele diz o nome dele. É aqui que a gente se reconhece como sendo a gente mesmo. Então, é aqui o campo onde essas sementes do Cristo, essas sementes das virtudes evangélicas, né, que mais tarde vão ser trabalhadas dentro deste capítulo, precisam florescer, precisam germinar. E ele diz assim, a quarta categoria é dos que iniciam na senda, ouvem a palavra, aceitam-na com amor e querem vivê-la. Então, esse já é aquele que começou o caminho e começa a querer viver os ensinamentos do Cristo. Começa a querer fazer diferença. É aquele que está lá, o verdadeiro espírita, que não é aquele que vai dar 100 por um ainda, mas é aquele que está se esforçando por se transformar moralmente. Então, ele começa a fazer esse esforço por viver os ensinamentos. Então, ele começa a perceber na sua vida a ação da individualidade, do espírito. Então, a gente começa a não dar tanta importância às coisas materiais e começa a dar mais importância às coisas espirituais. E é nessa troca que a gente vai crescendo. Então, aqui nós já começamos a dar frutos, porque nós vamos começar a nos preocupar com o próximo, nós vamos começar a nos preocupar em praticar a fraternidade, nós vamos praticar o amor, começando por pequenos momentos. Porque somente quando a gente vai dar 100 por um, que seriam aqueles espíritos que amam tão profundamente, tão abnegadamente, que esquecem-se de si mesmo e já realizam 100 por um. Mas enquanto nós estamos nesse trânsito entre os 30, os 60 e os 100, ainda há diferença. O 30 nós estamos começando. No 60, que ele chama a quinta categoria do terreno, compreende aqueles que já se aprofundaram mais no espiritualismo e que já conseguem penetrar em certos pontos que a maior parte das pessoas não compreende. Vocês falaram no início, e é adorável assistir às palestras do Wagner da Paixão, porque ele vai tirando e ele vai esmiuçando cada palavra com um significado mais amplo para perceber o entendimento daquilo para a gente. É isso que Pastorino já está dizendo nesse quinto terreno. É aquela pessoa que é capaz de ler uma palavra e desdobrá-la na sua profundidade, no seu conhecimento,
para trazer para nós outros e que nós possamos, então, aproveitar esta oportunidade. Porque esses que estão um pouco à frente, eles vão sinalizando para nós o caminho que a gente precisa percorrer. E eles vão demonstrando que o ensinamento é um pouco mais profundo do que aquilo que a gente antes entendia. Por isso que nós, rotineiramente, na doutrina espírita, entre nós espíritas, nós dizemos o seguinte: cada vez que a gente lê um livro, a gente parece estar lendo um livro novo, que nunca tinha lido aquilo antes. Né? E é incrível que isso aconteça? Não. Porque quando você leu, por exemplo, há 2000 anos pela primeira vez, você, por exemplo, estava começando na doutrina espírita. Quando você releu há 2000 anos, depois de 10 anos de doutrina espírita, ele tem um outro significado para você. E se você ler daqui a 20 anos, você vai descobrir coisas que você não viu nem na primeira e nem na segunda vez. Porque você está mais amadurecido. Você tem um olhar mais trabalhado. Você tem um sentimento mais aflorado. Você não está mais pensando só em você, mas você está pensando em entender aquilo para poder ajudar as pessoas. Então, nós começamos a fazer esse processo de transformação e de crescimento espiritual e muitas vezes a gente não vai se apercebendo dele. Mas é preciso que ele se torne cada vez mais consciente dos fatos, para que a gente possa compreender, porque a partir do momento que a gente entende, a gente precisa colocar em prática. Por isso que Jesus dizia lá atrás, ele falava para aquelas pessoas por meio de parábolas, para que elas ouvindo não escutassem, não entendessem, que elas vendo não enxergassem. Com o quê? Com o coração. Porque se elas escutam e se elas veem com o coração, elas passam a ter responsabilidade pelas escolhas que elas vão fazer a partir de agora. Essa é a nossa grande dificuldade como espíritas, ou a grande facilidade, né? Depende do ponto de vista. Eu posso dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio. Então, eu posso dizer que o conhecimento espírita ele me facilita a transitar pela Terra, ou eu posso dizer assim, o conhecimento espírita me deixa travado porque eu tenho medo de errar. Mas o medo paralisante não vai te ajudar a evoluir. O medo que paralisa, ele simplesmente te impede de progredir. É aquela semente que caiu no meio dos espinheiros. Não vai crescer. Então, é preciso também ter a coragem da fé, uma fé firme, para poder atravessar e terminar o processo que nós já começamos. Abraçar a fé em Cristo para que a gente possa reconhecer o que é essencial nas nossas vidas, do que realmente nós precisamos. Quais são as sementes que precisam cair no meu coração, que elas precisam frutificar, que elas precisam florescer, germinar, crescer, que eu preciso cuidar delas para que elas possam dar frutos. Porque essa é a expectativa ou a intenção do Cristo para todos nós. Jesus não tem expectativa, quem tem expectativa somos nós. Jesus teve a intenção. Ele trouxe para nós o ensinamento. Legou para nós tudo isso que nós temos hoje para viver. Ele diz lá no livro, no capítulo do Consolador Prometido, né, que ele haveria de enviar o Consolador Prometido, porque aquilo que ele havia dito havia sido ou mal compreendido ou havia sido escondido. Então, Jesus já sabia que nós teríamos dificuldades de compreender os seus ensinamentos. Nós teríamos dificuldade de colocar em prática esses ensinamentos. Mas ele espera, né? Ele tem a esperança de que nós possamos,
dar este passo maior agora, em especial neste momento que nós estamos vivenciando no planeta Terra, que é o momento do parto de uma humanidade regenerada. Que nós possamos abraçar essas possibilidades de crescimento, de nos tornarmos cada vez melhores. Ninho Lúcio tem uma página no livro Jesus no Lar bastante interessante, que tem por título A Lição do Essencial. E eu achei que tinha a ver com esses ensinamentos dessas sementes que vão caindo nos nossos terrenos ao longo da nossa caminhada. Então, os discípulos discorriam entre si quando as coisas essenciais ao bem-estar. Quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não transforme, ao perdê-la, em tristes fantasmas de lamentação. Então, Jesus já está dizendo para eles assim, ó, aonde você está colocando a tua felicidade, cuidado, porque se perder, não vai ficar lamentando. Né? Longe das verdades mais amplas da natureza, mergulha-se o homem em onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. É aquele terreno onde a gente vai perdendo a oportunidade na vida através de coisas que, na realidade, nos inquietam. Certa vez eu escutei de um irmão fazendo uma palestra que ele recebeu no atendimento fraterno uma irmã que pedia, né, para ele orar para que ela comprasse uma casa de praia. Depois que ela comprasse uma casa de campo. E depois ela voltou e pediu para ele que ele ajudasse ela a orar para que ela vendesse as duas, porque aquilo se tornou um transtorno na vida dela. Então, o que a gente está querendo da vida? Quais são os nossos objetivos? Aonde a gente está colocando a nossa felicidade? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos. E aí ele começou, então, a contar uma história de uma ilustre dama romana em companhia de um filhinho de 5 anos. Dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Então ela começou, e ao entrar na embarcação, as pessoas ficaram assim, extasiadas com o tamanho dos haveres que aquela senhora tinha. Ela se fazia acompanhar por 2 escravos, carregados de volumosa bagagem, de joias diferentes, colares, camafeus, braceletes. Todas as joias, todas as riquezas, ela estava apresentando ali. E aí, logo que o barco se fez presente, as pessoas ficavam olhando para ela, né? A excursão se prosseguia tranquila, o mar estava bom, sereno, mas até que um momento a embarcação bate num recife ou em uma pedra, né? Algo no meio do caminho, e se danifica de forma impossível de ser consertada. E aí as pessoas, então, começam a botar os botes salva-vidas para fora e vão lá chamar ela, né, a dama. A senhora, ela se apressa, né, pega o filho e traz um farnel, alguma coisa que ela enrola num pano e traz. O comandante calculava que a chegada que ele dali até o porto, se o tempo ficasse bom, ele chegaria em torno de uns 2 dias. Então a senhora abraçava bem o filho, esperançosa e aflita, e dentro de pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e o pequeno pacote em que os companheiros julgavam que ela trouxesse joias mais valiosas. Todavia, apresentando conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio,
que seguiram junto dela e exclamou, né? O que era o essencial para ela? O meu filho é o que eu possuo de mais precioso. E aqui tem o que eu considero de mais útil. E quando ela abriu o embrulho, tinha alguns pães e alguns figos que ela se dividiu com as pessoas no período da viagem. E o mestre repousou em alguns olhos, os olhos nos seus discípulos, e disse assim: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos do coração. Os loucos se apegam às terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece de todos os patrimônios do mundo. Devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus na sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física em todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, a grande lição, né, que o essencial das nossas vidas é aquilo que nos faz caro ao coração, é aquilo que nos faz melhores. As sementes que precisam ser cultivadas são aquelas sementes que precisam levar bom ânimo, coragem, força, fé. Nós estamos sendo convidados a esta prática nos dias de hoje. Nós, espíritas, precisamos levar confiança àqueles corações tão desesperançados e tão desesperados. Porque nós sabemos que o momento vai passar, que o Cristo está no leme e que Ele confia que os nossos corações possam hoje dar frutos sazonais, que vão matar a fome daqueles que estão no caminho conosco. Sejam esses frutos concretos, né? Alimento físico, sejam eles o alimento emocional, sejam eles o alimento espiritual. Porque todos nós podemos, no silêncio dos nossos lares, fazer uma prece em favor de toda a humanidade, pedindo a Jesus que estenda o seu manto de misericórdia sobre todos nós. Porque nesse instante, todos nós estamos experimentando essa viagem na nau chamada Terra. Alguns precisando de muita coisa. Outros que, como diria o Chico, são tão ricos, são tão pobres que só têm dinheiro. E estes hão de dar conta do talento que o Senhor lhes ofereceu. Que Jesus possa permanecer em nossos corações, fortalecendo-nos, dando-nos bom ânimo e coragem para prosseguirmos na caminhada terrena. Que assim seja.